Siga. Está a gravar, Dr. Mário Correia. Pronto, então eu vou dar umas palavras iniciais que servem para cumprimentar todos os presentes, agradecer-lhes a sua vinda a esta quinta sessão da segunda temporada das apresentações de vinhos de confrades da Confraria do Vinho Verde. Bom, nós vamos prosseguir hoje com a apresentação de dois confrades. Esta sessão, a moderação vai ser a cargo do nosso chanceler, José Manuel Mendes Pereira, que vem a caminho do Porto, mas vai fazer a moderação a partir da sua viatura. Está habituado a fazer isto. Ele vai ser o moderador, o administrador é o professor Gonçalo, como de costume. O que é que nós... aqui a bocado o nosso moderador vai apresentar os produtores de hoje, vai dizer mais alguma coisa, que é a Quinta de Vilastinho e a Casa de Vilastinho e a Quinta de Silvoso, mas vamos ter, como de costume, uma conversa com vinhos. Desta vez é para o presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a engenheira Ana Sofia Rodrigues, que além do mais também é produtora. Ela vai apresentar um aspecto muito importante que a nossa confraria também tem dado grande importância. O tema dela é o ensino e a investigação na região dos vinhos verdes. Inovação e qualificações como motores do desenvolvimento. Na verdade, quer dizer, antigamente o vinho talvez fosse feito apenas com arte. Eram artistas que conseguiam fazer vinho. Agora não é assim. É preciso muita ciência, muito saber, porque fazer vinho já não é para qualquer um. É preciso, para o vinho sair com qualidade, de facto, é preciso saber-se bastante. E por isso a formação das pessoas ligadas ao vinho é cada vez mais importante. E na nossa região há, de facto, muitas instituições que se estão a dedicar a formar as pessoas que se dedicam a fazer o vinho, não é? Eu digo fazer porque o vinho não é só espremer as uvas, não é? Essa formação está a ser feita a nível do ensino universitário, do ensino superior, mas também do ensino politécnico e até das escolas profissionais, que temos várias na nossa região demarcada. Vai-nos falar sobre isso a engenheira Ana Sofia Rodrigues, pessoa, como eu já vos disse, tem grandes responsabilidades no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e que tem dedicado a sua vida não só a produzir vinho, mas também a saber e a apregoar a maneira como ele é feito. Eu vou-me calar, cumprimentando mais uma vez os presentes, agradeço a vossa presença e antes de passar a palavra ao engenheiro José Manuel Mendes Pereira, passo agora à engenheira Ana Sofia Rodrigues, que nos vai falar então sobre o tema do ensino, aquilo que eu vos falei há pouco. Engenheira Ana Sofia, muito obrigado por ter vindo até nós, por ter aceito e ter respondido ao convite que eu lhe fiz para nos vir dar alguns ensinamentos muito importantes. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Grão-Mestre. Obrigada à Confraria pela oportunidade de uma vez mais poder estar convosco nestes finais de dia, que contribuem tanto para a reflexão da região, daquilo que é o futuro, baseado também na história do vinho verde e das gentes que o fazem e do seu território, e pensar o presente projetando para aquilo que vamos fazer no futuro próximo e deixar também às gerações, porque é uma das preocupações que as empresas do território devem ter, em particular naquilo que se espera de uma empresa socialmente responsável,
e de empresas que pensam o seu futuro também individualmente como empresas, incluindo as empresas familiares, porque muitas das nossas empresas assentam em estruturas de empresas familiares. E, portanto, eu vou fazer uma breve apresentação, que na verdade não é uma apresentação, é mais uma reflexão conjunta que queria fazer convosco e deixar aqui alguns aspectos que poderão merecer por parte dos interlocutores da região decisões a tomar para o repensar a organização onde trabalham, pensar nas suas equipas e pensar nos seus modelos de negócio. Estamos numa fase complexa, como todos sabemos, perante um plano de recuperação e resiliência com o qual temos que trabalhar também a nível nacional, mas depois ao nível também das instituições e das empresas, e temos que olhar para ele como uma oportunidade de contribuir para o país e contribuir também para que as nossas empresas façam parte desse futuro resiliente. Eu pedia para partilhar, autorização para poder partilhar a tela. Não sei se o Gonçalo é o anfitrião ou é o grão-mestre. Pode compartilhar, engenheira Sofia. Obrigada. Aqui diz-me que não deixa. Está-me a dizer que não tem autorização. Gonçalo, veja lá isso. Experimenta outra vez. Agora já está, agora já dá, já deu, já estou autorizada. Muito obrigada. Então, penso que já estão a visualizar o tema, como o grão-mestre referiu, é uma reflexão sobre a importância do ensino e da investigação para a região dos vinhos verdes como motor do desenvolvimento das atividades económicas relacionadas com a produção dos vinhos verdes, em toda a fileira que faz parte desta atividade tão importante em termos de património do território. E, portanto, a questão da inovação e da qualificação das pessoas que trabalham nesta fileira é um aspecto que nem sempre é pensado numa lógica de região, e penso que poderá ser uma oportunidade de pegarmos nisto todos em conjunto para perceber o que de melhor se pode fazer para a inovação da vitivinicultura e da enologia na região dos vinhos verdes. Não sei se estou aqui. Já não estão a ver? Peço desculpa que não consigo. Penso que estão a visualizar. Sim, eu estou. Sim. Agora, vamos ver. Está. Sim. É outra imagem. Está bem. Sim. Como eu dizia, então, há aqui dois grandes eixos fundamentais para aquilo que são os planos de modernização das empresas que trabalham neste setor. Assentam em dois pilares que são complementares, o ensino e a aprendizagem, que no fundo permite a geração contínua de quadros e de pessoas competentes e com capacidade para dar resposta àquilo que são as dinâmicas dos vários intervenientes da fileira, desde quem trabalha na vinha até quem está nas adegas e depois mesmo o setor da distribuição, seja ele o setor da distribuição mais tradicional ou aquele que atualmente nos faz permitir continuar a estar no mercado, que é também a distribuição digital, as plataformas digitais de comercialização, que implicam, obviamente, competências e capacitação de trabalho distintas daquelas a que estávamos habituados. Temos também o mercado Horeca, também com novas dinâmicas que estão a surgir neste mercado, através de novas plataformas de oferecer produtos de restauração e hotelaria e outras áreas de oferta dos produtos vínicos em plataformas que não são as que tradicionalmente eram habituais. E isto exige, uma vez mais, também pessoas capacitadas, com competências, inclusivamente nas áreas das tecnologias de informação,
que exigem por parte das empresas repensar o seu modelo em termos de gestão das pessoas e dos seus planos de formação dessas pessoas e na atração e retenção de talentos que até agora não eram questões que se colocavam nas empresas vitivinícolas da região. E, finalmente, não menos importante, digamos, o final e o início daquilo que é a fileira, porque é para os consumidores e para o consumo que todos trabalhamos todos os dias afincadamente, para produzir vinhos de qualidade que representem bem aquilo que é o nosso terroir. Também nesta área é importante identificar que modelos de formação e de capacitação são importantes para acompanhar estes consumidores, em particular jovens consumidores que nem sempre conhecem, como nós conhecíamos tradicionalmente, de onde é que o vinho vinha e o que era uma vinha, o que era uma adega, e muitos dos jovens consumidores não estão tão próximos dessas áreas de produção como estavam os antigos, digamos, os tradicionais consumidores, e é preciso também identificar aqui recursos humanos capazes de transmitir informação que permita a estes jovens consumidores e consumidores de outras áreas do mundo perceber o que é o território, o que são os nossos vinhos, e para isso é preciso competências, é preciso capacitar pessoas para isso. Na região existem vários intervenientes nos modelos de ensino que os empresários vitivinícolas devem reconhecer como parceiros-chave para a capacidade de se modernizar e de identificar recursos humanos para enriquecer os seus quadros, desde o ensino secundário, que tem já cursos vocacionais, ao ensino profissional, e estão aqui alguns exemplos, como meros exemplos, porque serão mais ainda, há muitas escolas profissionais a operar na região. Destaquei estas por serem representativas de alguns concelhos e algumas sub-regiões da região dos vinhos verdes. A nível de ensino superior público, destaquei aqui as 3 instituições de ensino superior público que estão na região a trabalhar em prol da qualificação de quadros superiores e da investigação também, que é a Universidade do Minho, o Politécnico de Viana do Castelo e o Instituto Politécnico de Cava do Ave, e depois as academias privadas e públicas que vão surgindo para dar resposta a formações mais especializadas, e da qual destaco a Academia do Vinho Verde, não podia deixar de o fazer, da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. A investigação, apesar de aqui estar a indicação de que é uma fonte importante para a modernização de todos estes intervenientes no setor, ela só existe se estes intervenientes forem capazes de dizer o que é que estão a necessitar e quais são as questões que se colocam no dia-a-dia do seu trabalho para desenvolver melhores técnicas de produção na vinha, melhores vinhos nas adegas, novos perfis de vinhos e melhor capacidade de responder às novas dinâmicas da distribuição e da restauração e de consumos. E, portanto, tem que ser uma responsabilidade dos responsáveis destas empresas que operam no setor da vitivinicultura, que sejam capazes de transmitir às unidades de investigação e ao ensino superior e às entidades que fazem a transferência deste conhecimento do que é que precisam, de quais são os problemas que têm que resolver nas suas vinhas, nas suas adegas e nos seus armazéns, para que os investigadores possam contribuir para soluções. E, portanto, apesar da seta aqui estar neste sentido, é uma seta que é bionívoca. A mesma coisa acontece com as competências. É fulcral que haja um canal de comunicação contínuo entre as empresas e as entidades de ensino para que se saibam quais são as novas necessidades em termos de competências que têm que ser construídas para que as empresas reforcem continuamente o seu capital humano. Não querendo complicar, mas deixando aqui esta nota, porque também não me posso alongar muito mais, toda esta dinâmica de interação entre as empresas e os seus responsáveis e quem investiga e quem ensina na região dos vinhos verdes, esta dinâmica de comunicação continuada pode agora ser pensada numa perspectiva de alinhamento com o tal plano de recuperação e resiliência que todos conhecemos.
E há aqui, digamos que 7 aspectos chaves deste plano de recuperação e resiliência que eu quis trazer, porque penso que encaixam perfeitamente com a importância de investigar e ensinar vitivinicultura para uma vitivinicultura sustentável, uma vitivinicultura competitiva, uma vitivinicultura capaz de responder às necessidades de um mercado cada vez mais volúvel e inesperado. E uma vitivinicultura simultaneamente ambientalmente sustentável e socialmente responsável. A questão das vulnerabilidades sociais e do emprego são aspectos que nós, produtores na região, não temos cuidado com a atenção que deveríamos, e penso que temos um caminho muito importante a fazer, porque para sermos empresas vitivinícolas que querem ter selos de empresas sustentáveis e socialmente responsáveis, não são só as questões ambientais, as questões de ter um cuidado com a qualificação das pessoas com quem trabalhamos e dignidade no trabalho são aspectos que as empresas do território têm que pôr o dedo na ferida. Nós temos condições de trabalho, em particular na produção primária, que não se coadunam com a modernidade daquilo que é as recomendações do mercado internacional de trabalho. E temos que pensar em trabalhos mais dignos, com mais condições de segurança, com mais condições de conciliação, com mais condições para que as pessoas se sintam comprometidas com o negócio em que estão envolvidas e para o qual estão a contribuir. E, portanto, a questão da vulnerabilidade social, da qualidade do emprego e da competitividade do território estão intrinsecamente ligadas e as empresas vitivinícolas não podem passar ao lado disto. Por outro lado, a transição climática e terem atenção às questões da utilização de energias renováveis, incluindo nas infraestruturas das adegas, a questão da gestão cuidada da água na vinha e na adega também, e a questão dos transportes mais sustentáveis nos canais de distribuição e canais de distribuição em si mesmo com uma pegada de carbono mais baixa do que aquela que temos conseguido até agora. E, finalmente, ainda naquilo que é fundamental que as empresas pensam e que têm que pensar em investir seriamente em recursos humanos qualificados, porque só assim conseguem avançar na modernização e na competitividade em mercados internacionais, é através de incorporação na sua empresa, ao nível dos seus recursos humanos, de pessoas capazes de dar conta da transição digital. As nossas empresas têm que lidar no mercado internacional, num mercado digital, num mercado que vive atualmente muito assente neste tipo de infraestruturas tecnológicas de comunicação digital. E, portanto, temos que ser capazes de reformar as nossas pessoas que trabalham connosco nas empresas para a digitalização dos nossos negócios e para a digitalização do trabalho agrícola. Porque também nas vinhas a questão da sensorização, da agricultura de precisão, exige que as pessoas que trabalham nas vinhas que sejam capazes de perceber como utilizar estas novas tecnologias. E só com a formação é que isto é possível. E, portanto, há que fazer um investimento forte nos recursos humanos das empresas, incluindo nos trabalhadores agrícolas, na mão de obra que nem sempre funciona em contínuo, como sabemos, funciona muito por jornadas, mas essas pessoas só conseguem contribuir para uma empresa moderna e sustentável e socialmente responsável se forem capacitadas para isso. E os empresários têm que se convencer que isso é um pilar fundamental da sustentabilidade dos negócios num mundo complexo em que vivemos. E, portanto, estes são, digamos, os grandes desafios que eu vos queria transmitir, porque são os desafios com que eu penso todos os dias, quando penso também como investigadora e como professora na área da viticultura e da enologia, e que penso diariamente também quando estou a pensar nos objetivos da minha empresa, uma empresa vitivinícola familiar, em Monção, e portanto estamos em Monção, mas estamos para o mundo. E aquilo que eu penso é que temos que ter um terroir com o qual que temos que respeitar, um terroir único, assente num velho conceito de uma vitivinicultura ancestral,
mas que tem que ser simultaneamente uma moderna viticultura, que só é possível se estiver aberta à ciência e absorver aquilo que a ciência consegue desenvolver ao serviço desta vitivinicultura. E, portanto, desafios, qualificar e aprender continuamente ao longo da vida. Não só as pessoas que trabalham connosco, mas nós próprios. Temos que investir em nós próprios como empresários, em termos de capacitação, de qualificação e de formação contínua. Temos que lançar desafios às entidades de ensino e de investigação. Temos que entender que temos que viver num mundo atualmente de vitivinicultura altamente tecnológico, de vitivinicultura de precisão, de sensorização, mas ao mesmo tempo não perdendo o potencial endógeno que é nosso património. Sermos capazes de repensar o património, por exemplo, das leveduras endógenas, das nossas castas, e conseguir conciliar o que é ancestral com o moderno. E, finalmente, pensar as empresas numa perspectiva de sustentabilidade não só económica, mas também ambiental e social. Alinhar os nossos objetivos, em termos das nossas empresas, com os objetivos de desenvolvimento sustentável 2030 da United Nations, e pensarmos que temos que ser empresas simultaneamente e todos os dias para um futuro melhor, resilientes, empresas resilientes, competitivas, sustentáveis e socialmente responsáveis. Obrigada. Pode tirar a tela. Olha, isto foi uma lição muito interessante. Muito obrigado pela sua intervenção, ter querido vir até nós, como aliás o frado que é. Tocámos aqui hoje aspectos extremamente importantes, como eu tinha dito logo no princípio. Se quiser, pode tirar a tela, engenheira Ana Sofia. Pode desativar a sua tela para se poder ver a sua cara. Já se está a ver. Ouviu o que eu disse, não é? Mas eu repito. Muito obrigado pela sua intervenção. Foi notável. Nós saímos aqui todos mais ricos, porque tocou aspectos fulcrais. Se nós queremos que, de facto, o vinho que nós produzimos seja cada vez melhor, com mais qualidade, mais aceite por todo o mundo, nós precisamos de cada vez fazer um vinho melhor. E está aqui até o engenheiro Manel Vieira, que apareceu agora, que é o nosso Descansão Mora, que é um homem que se preocupa muito com a qualidade do nosso vinho. Eu acho que ele também pensa, da direção da confraria, pensa que este aspecto que nós aqui abordámos hoje, através da engenheira Ana Sofia Rodrigues, da formação, é ou não é importante? O engenheiro Manel Vieira, eu gostava que me dissesse. Você que é um homem formado no vinho. Eu não apareci agora, estou desde o princípio, e ouvi a engenheira Ana Sofia com todo o interesse e só me resta aplaudir, porque já apresentou de uma maneira muito viva e muito interessante. E depois o conteúdo é o principal. Parabéns. Muito obrigado, então. Olha, já a sua colaboração por hoje já está, não é? Não sei se quer dar mais alguma Muito coisa. obrigada. Eu, então, vou agora dar a palavra ao engenheiro José Manuel Mendes Pereira, que é o moderador, e vai agora ser da responsabilidade dele a nossa sessão de hoje. Engenheiro Manuel Mendes Pereira, faz favor. Tem que ligar a câmera. Então, ora, boa tarde a todos. Antes de mais, as minhas desculpas forma convencional. Não está a ouvir, pá. É no carro. Não me estão a ver? Estou com a câmera ligada. Não me estão a ver? Estão a ver? O som não está a dar. O som não está a dar. O som. Não está a dar? Fala agora está. Pronto, mas aqui eu estou. Não me estou a. Ok, pronto. Então, antes de mais, muito obrigado e peço desculpa pela forma pouco convencional com que isto está a acontecer, mas não me foi possível de outra forma.
Queria agradecer a todos a presença, queria agradecer antes de mais à professora Ana Sofia pela excelente intervenção. Claramente tocou aqui pontos muito importantes para as empresas, e eu depois tinha aqui uma questão, talvez mais para o final, para lhe colocar relativamente à questão dos centros de transferência de tecnologia e esta aproximação das empresas às universidades e vice-versa, que é um tema e que já há muito, não, até ao final da apresentação, se é oportuno colocar essa questão agora ou se passava já aos nossos produtores, se já vai se manter ou colocava-lhe já a questão? Eugênia, responda, vai ficar aí. Eu vou me manter. Vai manter? Então, se calhar, deixava a questão mais para o final e passava então a fazer a apresentação dos produtores que vão hoje intervir, o engenheiro João Miguel Maia, da Casa de Vila Cetinho, que vai fazer a primeira intervenção, e, portanto, eu pedia-lhe, por favor, que tomasse a palavra e que fizesse já a sua primeira intervenção da Casa de Vila Cetinho. Boa tarde a todos. Tenho a palavra, engenheiro João Miguel Maia. Boa tarde. Muito obrigado. Estão-me todos a ouvir? Certo? Muito bem. Sim. Muito bem. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, saudade também, e não quero dizer nada que choque demasiado o engenheiro Mendes Pereira, que está a conduzir, para não ter nenhum percalço na sua viagem, e portanto vou-me conter nas minhas palavras. Também aproveitar para usar aqui umas palavras do Sr. Dr. Mário Correia, que ao início disse que é preciso arte para se fazer vinho, e também é preciso às vezes uvas, como se costuma dizer, e portanto mudando um bocadinho também aqui a forma de fazer a apresentação, tanto que eu fiz há cerca de 3 ou 4 meses atrás, e falei um bocadinho da casa, da história da casa, e como a Casa de Vila Cetinho é um dos produtores mais antigos da região dos vinhos verdes. Portanto, aproveito mais para falar sobre os projetos mais recentes e do que está dentro do nosso ADN, que é estar do avesso. Não só a casta avesso, mas a nossa maneira de estar do avesso, que por ser uma casta mal amada e bastante trabalhosa, porque é uma casta muito frágil na vinha, precisa sempre de muito cuidado, às vezes até tem doenças antes das roseiras que lá temos, e depois na adega também, porque é uma casta que oxida muito rapidamente. No entanto, depois de feito o processo do vinho e de ter aqueles cuidados todos que ela necessita, ela realmente faz maravilhas, e faz maravilhas surpreendentes no copo. E nós, no dia 31 de janeiro, é algo que temos vindo a celebrar já desde 2019, utilizamos um dia já muito antigo, que é o dia ao contrário, que vem da antiguidade clássica, dos tempos romanos, onde por um dia se invertiam os costumes, ou seja, chegavam até a servir escravos, mas atualmente essa celebração já passa mais por começar a vestir-se pelos pés e não pela cabeça, ou escovar os dentes com a mão oposta, há que normalmente se usa. E, portanto, utilizamos um bocadinho esse dia e o mês, que agora terminou de fevereiro, para tornar o mês do avesso. E realmente o avesso tem sido uma maneira de estar, é um brindar à rotina, à avaria do carro, mas não do Sr. Engenheiro Mendes Pereira, nesta altura, mas há um trabalho todo que tem sido feito, e também o que a professora disse anteriormente, que às vezes é preciso mudar os nossos costumes, para podermos evoluir, para apresentar novas formas de trabalhar, não ficarmos quietos, e tem sido um pouco a filosofia aqui na Casa de Vila Cetinho. Nós temos tido um posicionamento que tem focado extremamente na casta avesso, que é uma casta que conta uma história diferente do resto da região. É principalmente situada no Vale do Douro, na parte mais a sul. Nós estamos mesmo em cima do Rio Douro, embora seja ali entre o Douro e o Tâmega. E a casta avesso é uma casta que é muito austera em termos de aromáticos, não se revela tanto como um loureiro ou alvarinho, mas é no corpo que conta toda a sua história, a sua textura, o seu caráter, o seu equilíbrio. É daí que provém o que nós podemos e o que nós queremos
contar aos consumidores. É essa a história mesmo. E pronto, e se calhar passava já para o que interessa, que é para os vinhos. Nós temos trabalhado de várias formas diferentes. Uma delas, e que tem sido muito desafiante, e talvez começava por aí, porque já está aqui a imagem do nosso Late Harvest, e parece-me quase ser um bocadinho contraditório, porque estava a dizer que na vinha a casta avesso é uma casta muito frágil, que é muito suscetível a doenças, e portanto o Late Harvest pareceu-nos um projeto impossível. E foi tão impossível que só conseguimos fazer 2 anos, que foi 2016 e 2017. Todos os restantes anos têm sido projetos falhados, porque temos uma fábrica a céu aberto e as condições meteorológicas não nos têm permitido fazer de outra forma e desenvolver a podridão nobre que se requer com o Late Harvest. E mesmo em 2016 tivemos que pensar um bocadinho fora da caixa e para apresentar este vinho que estamos aqui a ver agora, deixamos, quando a podridão estava mesmo a desenvolver, e porque tínhamos previsões de muita chuva e depois de criar um ponto que não era desejável, trouxemos para dentro da adega, em que estendemos redes, deu um trabalho maluco, em que esteve em suspensão, e fizemos quase um processo também do passito, ou seja, de secar um bocadinho as uvas para elas se tornarem mais maduras. E depois, quando começamos a fermentar, tivemos que fermentar em massas. Queríamos dar-lhe um bocadinho de taninos, um bocadinho de astringência. Tínhamos aqui uma ideia de fazer um vinho com muita longevidade do avesso. E quase aqui o objetivo era torná-lo quase antifrágil, ou seja, já tinha oxidado tudo, já tinha passado por todas as coisas e mais algumas que se tornava antifrágil. E para explicar um bocadinho o conceito de antifrágil, sabemos que frágil é algo que muito facilmente se danifica, neste caso com o tempo, e vamos usar mais o conceito do tempo. E o contrário, normalmente nós pensamos que é robusto, mas robusto é só algo não alterar durante o tempo. Portanto, o antifrágil, aquilo que quisemos, é algo que podia evoluir no sentido positivo com o tempo. E este Late Harvest é exatamente isso, ou pelo menos foi isso que tentamos, em que tivemos um vinho que nos primeiros anos estava totalmente imbebível por causa da sua astringência, uns taninos fortíssimos. Sempre que ia lá à cuba, e era uma cuba mínima, porque também depois estava um mosto tão grosso que deu muito pouco sumo. Tínhamos ali algo que eu ia lá e quase que me sentia mal logo a seguir. Mas quando, a partir do momento em que engarrafamos e filtramos muito levemente, o vinho nem estava estabilizado. Tivemos um vinho que, passado 1 ano na garrafa, evoluiu fantasticamente. Começou a integrar os taninos, a astringência começou a desaparecer, e ficamos com o Late Harvest que nos promete muitos anos pela frente, porque embora tenha 60 gramas de açúcar, não se sente, tem uma acidez fantástica. Essa astringência também, os taninos ajudaram a mascarar muito isso, e temos agora um vinho muito equilibrado, e que nos próximos 10 anos temos um avesso fantástico. Acho que com o tempo vai continuar a evoluir. Isso foi o nosso primeiro vinho. Aproveito para mostrar também aqui a garrafa, meias garrafas. E outro projeto, já agora também do avesso, tem sido o avesso reserva. Reserva porque estagiamos em barricas de carvalho francês. É um trabalho que temos vindo a fazer também desde 2016, mas lançamos a primeira colheita em 2018. Não, com o ano de 2018, mas lançada no final do ano passado. E tem sido um teste também à resiliência dessa casta, para mostrar que pode e pode envelhecer em barricas, que também fermentou, já usadas, porque também quisemos deixar a marca e as características da casta do que queremos, que é principalmente a cremosidade, a textura, esse caráter, e dar um bocadinho também da tosta da madeira, de algumas notas que a madeira lhe podia trazer e beneficiar. E acho que temos aqui um vinho também fantástico, que foi o nosso primeiro lançamento, e embora tínhamos acabado com um álcool de 14%, um bocadinho acima do desejável, mas é algo que não conseguimos simplesmente controlar. E visto até, dando o exemplo deste ano, que o avesso estávamos a planear a meio de setembro estar a colher, e estava com um álcool com potencial
cerca de 12%, 11,5%, 12%, que é onde gostamos de estar a colher e, portanto, prevemos começar no passado 5 dias, onde tivesse atingido esses 12%. Mas a verdade foi que quando quando chegou a adega, né, de passar essa semana, já estavam com 14 e chegamos a ter uvas com 15 e realmente o do avesso, estar do avesso tem estas coisas, não podemos estar sempre à espera e é uma questão de perspectiva. Normalmente nem tudo corre de acordo com o plano e, portanto, é preciso ser corajoso com esta casta, porque também depois acaba por nos dar muitos prazeres no copo e também nessa maneira de estar. E, portanto, passava novamente a palavra aqui ao Engenheiro Mendes Pereira para poder continuar. Muito bem. Muito obrigado pela excelente explicação e pelos excelentes projetos que tem. E, portanto, esperemos que dentro em breve possamos provar essas delícias que vão aparecer no mercado. Agora passaria a palavra ao engenheiro Ricardo Teixeira Mendes fazer a sua apresentação. Eu não sei se é o Gonçalo que está com a... Com o quê? Com o PowerPoint, não é? Com a apresentação. O engenheiro Ricardo, faz favor, ele agora diz, pode começar a falar ao engenheiro Ricardo. Engenheiro Ricardo Mendes. Sim. Ok, estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Muito bem, eu acho que estou aqui com uns problemazinhos de internet, mas vamos ver se eles não me tramam. Antes de mais, boa tarde a todos, agradecer mais uma vez o convite à confraria, é sempre um prazer estar convosco, estas conversas são sempre muito agradáveis e hoje já tem sido bastante agradável e, portanto, é sempre um prazer estar convosco. Eu, na última apresentação que fiz aqui, já apresentei um bocadinho do que é a Quinta Silvoso, mas vou-me repetir um bocadinho para os que estavam presentes na última apresentação. A Quinta Silvoso é uma empresa basicamente sediada em Amarante, numa das margens do nosso maravilhoso Rio Tambo. Nós somos uma empresa completamente familiar, para terem uma ideia, o meu pai é o proprietário, foi ele que fundou isto tudo, no fundo. Depois eu sou o enólogo e sou o representante comercial no exterior da marca. Faço outras coisas, inclusive é de mecânico e de outras coisas, porque numa empresa familiar é mesmo assim que funciona e, portanto, nós temos que fazer um bocadinho de tudo. A parte do escritório é tratada pela minha irmã, a gestão da empresa é tratada pela minha irmã e a outra funcionária que nós temos é a minha namorada. E como tal, isto é uma empresa completamente familiar e fica tudo no seio da família, assim, quando der chatice está para todo lado. Isto é giro, é bonito, porque de facto, como falava a doutora Ana Sofia, isto também é um bocadinho daquilo que é o terroir da nossa região, porque a nossa região foi sempre assente um bocadinho nestas empresas familiares, que umas foram crescendo, outras menos, mas de facto nós somos todos um bocadinho irmãos de luta nestas coisas, porque de facto nós somos todos empresas relativamente pequenas, excetuando uma ou duas. A Quinta Silvoso tem cerca de 11 hectares, nós fazemos a nossa própria produção de uva, ao contrário do engenheiro João Miguel, nós não estamos do avesso, estamos do asal, e como tal, quer dizer, esta é mais uma das riquezas que tem a região, que é a complementariedade que nós conseguimos ter em empresas tão próximas, porque a Vila Cetinha é no Marco e a Quinta Silvoso fica na transição entre o Marco e Amarante, portanto nós estamos a meia dúzia de quilómetros de distância e como tal, esta complementariedade é fabulosa na região. Aliás, eu acho que a nossa região é rica exatamente por causa disso, porque nós conseguimos em pequenos espaços de terreno, em pequenos espaços de território, ter diferenças abismais entre aquilo que é não só os vinhos, como também as técnicas culturais, como também as castas que utilizamos, como a forma como fazemos. E o engenheiro João dizia bem, quase todos trabalhamos com uvas. E como tal, isto às vezes traz estas diferenças. Eu passava, se não se importassem, a contar um bocadinho do que é a história dos vinhos que eu vos trago hoje. Eu hoje trago-vos 2 vinhos, trago-vos um blend
Azal, Larinto e Loureiro. A empresa, como vos disse, está assente na produção a nível de brancos no Azal, depois temos o espadeiro e o vinhão, entre rosados e tintos, embora o espadeiro também seja uma casta tinta, mas é normalmente vinificada de bica aberta e como tal dá uns excelentes rosados. O que nós fizemos neste blend, que eu posso mostrar a garrafa, é no fundo, eu acho que vocês não conseguem ver bem a garrafa, mas com certeza vão ter a oportunidade de a ver. É no fundo voltar um bocadinho atrás e conto-vos esta história com algum prazer, porque quando meu pai criou a empresa era uma empresa de criação de gado, não era uma empresa vitivinícola, e fazia vinho tradicional de bordadura, digamos assim, ou seja, nós utilizávamos os centros dos campos para produzir milho para alimentar o nosso gado. Entretanto, com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, graças a Deus nós começamos a fazer viticultura intensiva e nessa altura, nesta região, ou nesta sub-região, era muito usual usar-se um blend Azal Larinto, peço desculpa, que aqui se chama Pedrená, não sei se noutras sub-regiões também se chama assim, mas aqui chama-se Pedrená. E como tal, nós fomos reviver um bocadinho isso. Na última reconversão, não a última, a penúltima que fizemos, nós plantamos um bocadinho de pedrená e um bocadinho de loureiro. E o que nós fizemos foi inicialmente lançar um loureiro monocasta, mas depois achámos que estávamos a sair muito daquilo que é o tradicional loureiro e também sou daqueles que acho que cada coisa no seu lugar. Acho que o loureiro está muito bem na região de Lima e que fazem vinhos extraordinários, acho eu, e como tal eu tentei, mas é como dizia o engenheiro João, às vezes nem tudo que a gente tenta nós conseguimos fazer, e então o que eu optei por fazer com as uvas que produzo é fazer um blend, Azal Larinto Loureiro, e como tal saiu este Silvoso. Nós utilizamos a mesma marca em todos os vinhos, é a nossa imagem de marca, digamos assim, e depois fazemos a distinção ou com os monocastas ou neste caso com o blend. O que se pode esperar deste vinho é um vinho, digamos, com personalidade. É um vinho fácil de beber, mas é um vinho que ao mesmo tempo nos envolve e nos transporta para aquilo que eram um bocadinho as tradições desta região. É gasificado QB, o que lhe permite ter uma persistência de boca interessante, digo eu. É sempre mais difícil para nós falar dos nossos vinhos, embora nós tenhamos que fazer isso, mas é sempre mais difícil para nós falar dos nossos vinhos. E o que eu acho é que este é um vinho muito bom para nós podermos, para já ter uma relação qualidade-preço muito bom. Isto é uma garrafa que anda na volta dos 2€ e pouco, e como tal é um vinho que tem uma relação qualidade-preço muito bom e além disso é um vinho que acompanha basicamente todos os pratos. Eu sou um bocadinho avesso a essas comunhões entre pratos e vinhos muito específicos, porque eu acho que o consumidor tem que ter um bocado de prazer quando está a beber e nós não devemos, não devemos, muitas vezes nós levamos o consumidor a consumir aquilo que nós queremos e isso nem sempre é componente de prazer, às vezes é, outras vezes não. O outro vinho que eu vos trago aqui hoje, que não é um vinho, é um espumante, tem uma história ainda mais interessante e como a própria confraria é feita de histórias, eu vou partilhá-la porque na última apresentação nós já nos rimos aqui um bocadinho e hoje vamos nos rir também, tenho a certeza, porque de facto a história da minha vida embora não pareça, eu joguei futebol, estudava desporto e entretanto decidi seguir os passos do meu pai e virar-me para a viticultura. Estávamos no ano 97. Entrei na UTAD no ano 97, 98 e decidi que tinha que mostrar ao meu pai que sabia fazer alguma coisa. Então fui pelo caminho mais difícil, ou não, mas fui pelo caminho que eu achei mais interessante, que era uma coisa que nós não produzíamos, que eram os espumantes, e eu produzi o meu primeiro espumante. O meu primeiro espumante foi rosado, e a particularidade desse espumante é que eu li mal a fórmula e esqueci-me de lhe meter a parte açucarada, digamos assim, do processo de fermentação. E, portanto, não foi espumante, foi um vinho doce, porque ele
um vinho esquisito, turvo, porque ele não tinha açúcar e, portanto, não fermentou. Então chamei 2 colegas meus, na altura estudantes de enologia como eu, e corrigimos o erro, abrimos as garrafas todas, introduzimos o açúcar e ficou um espumante muito, muito, muito interessante. Esta história serve para que eu serviu-me a mim para aprender, porque nós estamos sempre a aprender, mas também para perceber um bocadinho que o processo de espumantização é muito mais simples e direto que aquilo que nós possamos imaginar, na minha opinião. Aliás, eu meto-me um bocado de confusão quando os opinion makers dos vinhos dizem que nós somos uma região relativamente recente a espumantes, porque de facto se há região em Portugal que faz espumantes desde sempre, é a região dos vinhos verdes. Não eram espumantes, eram falsos espumantes, mas eram vinhos extremamente gasificados, que muitas vezes com pressões de garrafa muito aproximadas dos espumantes e que, portanto, nós já fazíamos. Nós só não afinávamos o método, não afinávamos a parte do dégorgement. O que esperar deste espumante é basicamente uma complexidade que não se tem nos vinhos. Nós fazemos um Liège, um estágio sobre borras muito, muito intenso, digamos assim. Os espumantes são todos no mínimo 24 meses sobre as borras. E o que tenho espumantes que estão 14 anos sobre borras, portanto tenho feito essa experiência ao longo dos anos porque nos está a permitir retirar produtos muito interessantes. Quando tivermos a oportunidade e quando vocês tiverem a oportunidade de visitar a nossa empresa, quando isto tudo passar, eu faço questão que vocês provem um espumante tinto com 14 anos, que é uma coisa extraordinária. Voltando àquilo que tenho para falar aqui hoje, é o nosso espumante branco e no fundo é um espumante utilizando um bocadinho aquilo que é o azal, a acidez do azal, algumas zonas que nós temos na empresa onde o grau alcoólico não é extremamente elevado e o que fazemos é basicamente espumantizar um vinho fresco com acidez já de si equilibrada, que equilibra ainda mais depois no processo de espumantização e como tal, ora aí está a empresa familiar. E como tal, depois fica um produto final muito, muito interessante. É um ex-libris que nós temos na exportação, principalmente para a França, que é uma coisa muito interessante. Eu quando levei a primeira vez os espumantes à França, foi como levar areia para a praia. E isso foi um erro que eu cometia na minha cabeça, porque de facto os franceses estão muito abertos a produtos vindos de fora e espumantizados fora do país dele. Pronto, eu não tenho muito mais a dizer e se tiverem alguma questão estou com toda a disponibilidade para vos responder. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ricardo Teixeira, muito obrigado. Muito obrigado. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Continuam a ouvir-me? Muito obrigado, Ricardo Teixeira. Eu penso que devem estar a ver um bocadinho mal. De facto, isto anoiteceu e a luz também depois não ajuda, faz reflexo. Muito obrigado, Ricardo Teixeira, pela apresentação. De facto, verificamos todos os dias que as empresas, independentemente da sua dimensão, não é a sua dimensão que determina a sua capacidade de inovar, de fazer coisas diferentes, de pensar fora da caixa e de ter esta capacidade de fazer produtos diferentes que o mercado muito, muito aprecia e necessita. E, portanto, é com muito agrado que nós verificamos que as empresas pequeninas e familiares, e penso que é o caso também do engenheiro João Maia, têm essa capacidade de fazer produtos diferenciados. Uma das coisas que eu vos ia pedir era que também falassem um bocadinho sobre os preços dos vossos produtos, quer num caso, quer noutro, e também das vossas redes de distribuição. De que forma é que nós podemos chegar aos vossos produtos, se já têm a rede de distribuição, se continuam na rede de distribuição tradicional, se já optaram também e investiram em algum sistema de distribuição
na base do digital, se já têm alguma distribuição também por essa via, portanto que nos falassem um bocadinho disso. E depois passar a palavra a cada um dos presentes para se José Manuel, liga a luz exterior da sua viatura que há bocado Ricardo Teixeira, quer o engenheiro João Maia, façam o favor de se colocar. Não estão a ouvir? Estás a ouvir. Vê-se mal a sua cara, mas não interessa. Ou melhor, é interessante. Mas ouviram? Perguntou, eu vou agora ajudá-lo. Eu peço aos dois, a Quinta de Vila Cetinho e também ao outro nosso confrade que apresenta os vinhos, que digam alguma coisa dos preços e onde é que se podem encontrar os vossos vinhos, redes de distribuição. Muito bem. Ricardo, já que estava com os seus vinhos, por favor, também para falar e assim as pessoas também não se esquecem já. Senhor João Maia, diga. Começo eu então, João? Pode começar. Ok. Já na outra apresentação eu referi, nós não temos canais de distribuição muito alargados, nós fazemos um bocadinho correr do canal Oreca e, como tal, já devem imaginar a crise que para aqui vai, não é? Porque, de facto, o canal Oreca é muito importante para nós. Nós temos distribuidores de vinhos que trabalham essencialmente também com o canal Oreca, com alguns mini mercados. Uma das políticas da nossa empresa é exatamente, nós não trabalhamos com grandes superfícies, primeiro pela dimensão que temos, mas depois também porque o canal Oreca que nós trabalhamos não é muito, digamos, não é muito fácil trabalhar com os dois ao mesmo tempo. E nós, enquanto conseguirmos trabalhar com este tipo de canais, vamos continuar, porque de facto são canais de proximidade que numa empresa pequena como a nossa fazem todo sentido. Fazemos também alguma exportação, embora também nesta fase esteja parado, e também trabalhamos muito com o canal Oreca fora do país. Para comprar os nossos vinhos, o que eu vos posso aconselhar é vir à Quinta, fazem o 2 em 1, conhecem e depois provam e depois compram. Porque de facto é a forma mais fácil, porque nós, como não estamos nas grandes superfícies, podem apanhar num pequeno supermercado, podem apanhar numa pequena garrafeira, mas será muito difícil. E Ricardo, não fazem envios para casa? Se eu quisesse provar o vosso asal, fiquei muito curioso. Sim, João, nós fazemos, mas aí nesse caso, no seu caso, até seria mais fácil pegar nas caixas e ir lá levar do que estar a pagar portos, porque de facto é tão perto que não faz sentido. Tenho todo o gosto, quando passar por perto da Amarante, depois no final eu deixo-lhes os meus contactos, eles estão nas redes sociais, mas tenho todo o gosto, se quiser aparecer lá na Quinta ou ligar e encontrarmos em qualquer lado, tenho todo o gosto que provo, porque de facto... Muito obrigado, também terei todo o gosto. Eu esqueci-me de referir os preços. Nós vamos entre os 2 euros e pouco e os 7 euros. Estamos aqui exatamente com o nosso entrada de gama, digamos assim, e estamos aqui com um dos nossos seda de gama, temos outros também, espumantes, por volta de 7 euros. À saída da empresa, como é lógico, depois o canal Oreca tem essa política que é dobrar ou triplicar aquilo que nós fazemos e, portanto, depois a partir daí deixa de estar no nosso controle. Esclarecido? Que é João Maia. Muito bem, nós através do nosso website, falando já para o consumidor final, podem lá encontrar algumas plataformas online que estamos atualmente a trabalhar. Uma delas é o Adega, com 2 Gs. Estamos também no Vicantify, no Vinos, e estava a faltar uma, mas também o Seller 45. Então vamos entrar agora também noutros marketplaces, como o DOT e coisa assim do género. Mas realmente o Ricardo estava a dizer algo que tinha razão, que a Oreca, principalmente nos vinhos de média e alta gama, sentiram uma quebra muito grande
que agora é ligeiramente compensada por estas vendas online e diretamente ao consumidor. Falando sobre os preços dos vinhos, este Avesso Reserva situa-se a PVP de 15 euros, enquanto colheita tardia 30 euros a garrafa. Muito bem. Eu não sei se têm mais questões para colocar das pessoas que estão a assistir, se têm mais questões para colocar aos produtores. Doutor José Manuel, deixe-me aqui dizer uma coisa. Nós temos aqui a assistir à nossa sessão de hoje a nossa confrade mais jovem, Catarina. Eu acho que o senhor conhece muito bem o doutor José Manuel. A Catarina Pereira, que é a nossa confrade. Acho que sim, É pai dela. A Catarina tem uma formação superior já na área da enologia e tem já uma vivência... Tem uma vivência nacional e internacional já apreciável. Ela já o seu microfone de vez em quando dá uns palidos. De maneira que eu gostava que pensa alguma coisa, sobretudo, o que é que ela pensa da formação que se deve ter, aquilo que a engenheira Ana Sofia. Parece que o pai está a falar, mas ninguém dirá. Catarina, fala a Catarina agora, está bem? O seu microfone não está a 100%. Catarina, a formação que lá em cima... Então, eu tirei a licenciatura de Enologia na Universidade de Trás-os-Montes e El Tesouro. Neste momento estou a fazer um mestrado em Tecnologia e Ciência Alimentar pela Universidade do Minho e pela Universidade do Porto. Penso que a minha formação em Enologia foi uma mais-valia, foi uma licenciatura bastante prática, onde tive a oportunidade de fazer estágios a nível nacional e internacional, e agora estou a complementar essa minha formação com um mestrado de uma forma mais generalizada e alargada. E estamos a estudar muito as tecnologias emergentes e as novas tecnologias e de que maneira, e eu estou sempre a pensar na parte dos vinhos e como é que posso aplicar isso à área dos vinhos. Catarina, onde é que fizeste os estágios? Podias explicar aqui às pessoas? Os estágios eu fiz na Herdade do Peso, na Sograpo, depois no segundo ano fui para a Quinta do Seixo, também Sograpo, depois Quinta de Azevedo, por último fiz no Dana, Quinta dos Carvalhais. No ano seguinte fui para os Estados Unidos, onde fiz um estágio de 4 meses na Leidson Wineries, e o ano passado fiz em Bordeus, num pequeno produtor de vinhos. Sim, senhor. Estão a ver? Já há uma vivência a merecer destaque. Engenheira Ana Sofia, está a ver? Uma menina formada, isto para os vinhos faz toda a diferença, faz toda a diferença. Pois é. Só assim é que nós que trabalhamos na região conseguimos acompanhar e diferenciar-nos. Portanto, não é só pelo património que o território tem, é preciso saber usá-lo e estar na linha da frente. E só com pessoas que investem na sua qualificação, como é o caso da Catarina e dos pais que investiram. Olha, o pai vai a trabalhar para poder investir na Catarina também. Só assim é que as empresas conseguem esta modernização sustentável. E tendo em consciência que para atingir os objetivos que têm delineados, tem que investir em recursos humanos qualificados. É fundamental. E também qualificar-se, os próprios empresários têm que se manter na linha da frente em termos de informação. Há muita informação disponível, mas é preciso saber usá-la. E temos que lidar com isso todos os dias, nós empresários, investigadores,
e professores, temos que lidar com isto todos os dias. E, portanto, fico feliz por ver jovens da nossa região a capacitar-se para contribuir para a vitivinicultura. Eu gosto muito de apresentar estes bons exemplos, porque são exemplos, de facto, para todos nós e para todos aqueles. Grão-mestre, permita-me aqui um desabafo. Um desabafo, mas também felicidade por ver a confraria a renovar-se continuamente. Mas eu lembro-me quando o grão-mestre aqui há uns anos disse que eu era das mais jovens confrades, aqui há muitos anos. Mas, ouça, e agora está aqui a Catarina, muito bem, é ótimo ver isso. Ainda bem. Mas a sua qualidade das mais jovens, eu penso que ainda subsiste. Não? Mas, olha, quer dizer, eu fico muito contente pela renovação da nossa confraria. Não é? Embora também preste homenagem àqueles que aqui, ao longo dos anos, têm dado a sua colaboração. E um dos homens que mais se percebe disto é o engenheiro Manel Vieira, que eu há bocado quis que falasse. Eu não sei se ele quer dizer alguma coisa sobre esta formação. Ele também é homem formado numa escola que antigamente eu acho que era a única escola desta área que havia no país, mas ele, melhor que eu, poderá dizer da sua formação o que era e o que é hoje. Engenheiro. Ora bem, a Catarina é a minha afilhada da confraria e eu tenho acompanhado a carreira dela, até tenho, ela começou a citar aí os sítios onde estagiou e aquilo é tudo só grave, princípio ao fim. É, sim. Aqui de Azevedo, Carvalhais, etc. E a Catarina foi sempre uma pessoa que eu depois no fim perguntava, então, como é que a Catarina se portou durante a vidima? Ficavam todos encantados com ela, porque ela realmente é de uma eficácia e de um interesse. Portanto, estou aqui a fazer publicidade, para quem quiser empregá-la. Obrigada. Não é publicidade, é promover talentos. Promover talentos. Obrigada. E fico muito contente de ver. E pelos vistos, lá foi para a América também, para conhecer Sim. outras coisas. Bom. Quanto eu sou uma espécie de cano de enologia, portanto eu tive aquela formação muito tradicional, que foi tirar o curso no Instituto Superior de Agronomia, e depois, quando é evidente que o Instituto Superior de Agronomia eu tirei um curso algo genérico e abrangente, nós sabíamos tudo, até de sociologia, construções rurais, hidráulica, eu sei lá, aquilo sabíamos tudo e mais alguma coisa. E depois, quando vimos para a vida real, temos que nos especializar. E então tive a oportunidade de fazer coisas, formação eu sou muito da linha francesa, portanto a minha formação foi praticamente toda, em termos de enologia, foi toda em Bordeaux, que eu realmente achei que foi uma maneira de evoluir e principalmente beber aquelas tradições todas e aquela ciência que já vem de antigamente. Pronto, hoje em dia os cursos são mais especializados, felizmente, ou infelizmente, porque, enfim, do ângulo de vista. E já agora, queria também dizer aqui duas coisas sobre os dois produtores que apresentaram vinhos. O João Miguel Maia, quer dizer que eu adorava fazer colheita tardia, leite-harvest, mas era das coisas mais difíceis que havia, porque aquilo, como ele disse muito bem, é uma fábrica ao ar livre, portanto aquilo depende das condições climatéricas, do grau de umidade, por aí fora, porque o que eu pretendia é que se desenvolvesse a podridão nobre, que era a Botrytis cinerea, e que só se desenvolve debaixo de determinadas condições. E eu todos os anos tentava fazer a colheita tardia, mas depois tinha uma solução de recurso, que era um rebanho de 100 ovelhas, que no fim daquilo tudo, se por acaso a uva não
não atingisse a tal podridão nobre, olha, deixava o rebanho ir para lá e comia a produção toda e pronto, e acabava-se o colheita tardia. Portanto, está a ver como eu compreendo o quão difícil é fazer o colheita tardia. Eu percebi da explicação que utilizou um bocadinho a técnica do passito, portanto, naturalmente não terá tido muita podridão nobre. Não sei se é assim, se não é. De qualquer maneira, no futuro, quando o Covid passar e a confraria começar a ir a passear e a ir visitar os produtores, temos que ir à quinta, à Casa de Vila Cetinho, e vai ter que nos dar esse colheita tardia. E passando para o nosso amigo Ricardo Teixeira, eu achei curiosíssima o facto de ele dizer que no Minho se fazia espumante desde sempre, porque realmente havia sempre aquele gás na garrafa, etc. E ele também falou de uma coisa que eu sou, não sei porquê, mas não gosto, que é espumante tinto. Pronto. Mas entretanto falou também que tem lá um espumante tinto já com 14 anos de Surli. E portanto o desafio no futuro, quando o Covid nos deixar, é a confraria também ir visitar a Quinta de Silvoso e convencer-me que afinal o espumante tinto é uma maravilha. Pronto, fica o desafio. Se me permite só uma pequena explicação, o porquê dos 14 anos. E a explicação é simples. A primeira vez que nós fizemos espumante tinto, para lhe ser muito honesto, aquilo era um vinho tinto tradicional. Porquê? Porque de facto aqui na nossa sub-região o que acontece, e o que acontecia muitas vezes naturalmente, outras vezes menos naturalmente, mas acontecia, era que os vinhos eram colhidos e como certamente sabe bem melhor que eu, estas vindimas aqui são um bocadinho tardias, digamos assim. Quando o João Miguel há um bocado falava dos 14 graus a meio de setembro, isso na sub-região da Amarante, tão perto da Casa de Vila Cetinho, é praticamente impossível. Não quer dizer que não aconteça em certas castas, mas é praticamente impossível. E nós agora com a viticultura intensiva que temos, começamos a ter já vindimas ainda mais cedo, como é lógico. Temos uns graus de maturação completamente diferentes do que tínhamos antigamente nas bordaduras, mas de facto o que nos parecia a nós, antes de o lançarmos para o mercado, é que era um vinho tinto com gás e que não faziam a diferenciação para nós, porque sabíamos o processo e tínhamos alguma dificuldade em perceber se o consumidor de facto ia fazer essa diferenciação. Consumidor esse que numa fase inicial seriam os nossos amigos, como é lógico, é sempre assim que começamos. E portanto eu escolhi, eu fui pelo método se calhar mais difícil e mais custoso para o meu pai, ele não deve ter gostado muito na altura, mas foi parar as garrafas e no mínimo 5 anos. E foi curioso de percebermos, nós próprios já gostamos de vinhos verdes tintos velhos. Eu, por exemplo, não bebo verdes tintos do ano, só bebo verdes tintos velhos, porque gosto, porque é uma questão de gosto pessoal. E nós fomos percebendo que íamos buscar características mais perceptíveis de que havia uma diferenciação dos espumantes. A evolução foi fabulosa porque nós chegamos a um ponto em que o vinho está completamente, até oxidado, naturalmente oxidado, o que é lógico, não é? Por este tempo todo sobre as borras, exatamente pelas transferências que existem, mas de facto nós chegamos ali a um ponto em que é um produto curioso, é o mínimo que eu lhe posso dizer. Inclusive nós trouxemos essa técnica e os nossos espumantes rosados já só saem com 5 anos de garrafa. Boa. Porque se pensarmos bem, e é a minha opinião técnica, é como tudo, é falível, mas o espadeiro não deixa de ser um tinto. E como tal, aquela força tanínica e aquela acidez extremamente elevada que muitos espadeiros têm, e é isso que eu procuro na vinificação, faz com que eles precisem de facto desse tempo de estágio sobre as borras para poder ganhar ali uma série de... O veludo, eu adoro o veludo nos espumantes.
Por exemplo, nos brancos já não consigo esse tipo de acabamento, porque de facto o consumidor, o espumante branco, e graças a Deus, hoje o espumante branco entrou numa espiral de consumo muito regular, digamos assim, é algo muito comum. Nós antes só bebíamos uma garrafa de espumante numa festa e hoje bebemos numa refeição, que é uma diferença muito significativa, e como tal, o produto tem que ser diferente, tem que ser mais chegado ao consumidor. Então o que eu faço é ter um brand mais ou menos assim, eu faço um branco com 2, 3 anos de garrafa, dependendo do vinho base, digamos assim, e depois começa a subir por aí acima até aos tintos. O que faz com que eu tenha que ter uma gestão de estoques muito certa, porque depois às vezes não é fácil entrar nesses esquemas de... Nós, um dos grandes problemas que temos é o espaço, todas as empresas têm esse, os comandos são um problema nesse aspecto e como tal às vezes não é muito fácil de gerir, mas é interessante. E qual o desafio? Posso só dizer também uma coisinha, desculpe, só para dizer que realmente dizem bem e que não haveria muito botrytis antes de fazer o passivo. E como nós tínhamos já algo tão pastoso no mosto e que estava em massas, nós tivemos que ir de urgência à vinha praticamente em dezembro buscar as netas. E fomos buscar as netas e aí fomos buscar um bocadinho também de botrytis que lá estava, mas realmente o 16 é já totalmente diferente do 17, que o 17 já tem botrytis e aí já se sente, mas só para dar essa pequena explicação dos dois métodos que tivemos que usar e adaptar-nos às circunstâncias climatéricas desses anos. Doutor José Manuel, já tem som agora ou não? Doutor José Manuel, já tem som? Hã? Sim, estou com som. Então diga, na sua vez, é consigo agora. Quer dizer alguma coisa? Eu tenho estado aqui a ouvir, tenho estado aqui com muita atenção a ouvir a intervenção de todos. Eu ainda não ouvi o professor Adrião Cunha, eu gostava de o ouvir, que ele ainda não disse nunca nada aqui nas nossas sessões. Professor Adrião, quer dizer alguma coisa? Tem que ligar o microfone, professor. Tem que ligar o microfone. Ligar o microfone. Não está ligado. Professor, liga. Boa tarde a todos. Já está. Eu repito aquilo que já tive oportunidade de dizer. Tenho aprendido bastante sobre os vinhos, sobre a qualidade dos vinhos, para saber melhor prová-lo, porque fazê-los é uma coisa e gostar do vinho é outra. Tenho aprendido muito e tenho havido aqui intervenções que me surpreendem e que me agradam de sobremaneira. Obrigado. Hoje é o dia do espumante, não é? Nós cada vez temos melhores espumantes aqui na região do vinho verde. Está aqui uma senhora, a engenheira Ana Sofia Rodrigues, que é produtora, tem lá um espumante, o Couto de Mamoelas, parece que é isso. Eu tenho lançado esse espumante, eu gosto dos outros espumantes também, mas agora fiz uma referência a ela, porque uma vez descobri esse espumante, dei a conhecer a muitas pessoas que ficaram freguesas. É uma maravilha. Foi o primeiro espumante da sub-região de Monção e Melgaço. Foi, não é? O primeiro espumante da Casta Alvarinho da sub-região Monção e Melgaço. Depois, entretanto, lançamos outro, Castas de Monção, que é Alvarinho Trajadura, mas mais tarde. Mas foi também para nós um momento importante de inovação na empresa e de um investimento grande, porque nós temos toda a linha para a produção do espumante. E, portanto, foi um investimento grande. Vocês continuam a ter, não é? O Couto de Mamoela. Sim. E neste momento estamos com cerca de 150 mil garrafas de espumante em produção. É muita garrafa. O professor Zé Marques, quer dizer alguma coisa? Você tem sempre uma palavra interessante para dizer.
Não, nada de especial, mas comungo do seu gosto pelo coto de Mamoelas. Só o nome é que é difícil de se entranhar. Não é. Como dizia a pessoa, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Quem está familiarizado com a arqueologia não é nada, mas... Pois é que a adega está instalada exatamente num coto que tinha não mamoas, mas mamoelas, exatamente. Eu gosto muito de beber o espumante como um vinho normal, como ainda há bocado disse aqui o engenheiro Ricardo. Não é? Ora bem, quem é que quer dizer mais alguma coisa? O nosso enólogo David Teixeira, lá de cima da Amarante, não sei se quer dizer. Temos aqui o Paulo Aredes, que é um grande... Eu não quero tirar a palavra a ninguém. O Zé Manel, o João Miguel também já disse algumas coisas. Quem é que quer falar mais? Se me permite... Eu. Uma pergunta. Desculpem. Uma pergunta ao Sr. Ricardo. Sr. Ricardo, falou no início de um sistema Peterna. Eu não apanhei bem a palavra. Lembra-se, Sr. Ricardo? Sim, é que a casta Arinto a casta tem uma sinonimia que é o pedernal. Nós aqui chamamos pedernal. É sinónimo. É uma sinonimia. Como foi? Pedernal. Ok. Obrigado. Nada. Danke. Ana Sofia, desculpe, qual foi o coto de Mamoelas? Mamoelas. Sim. Mamoelas. Eu vou procurar. Prometido. Obrigado. Obrigado. Ouça uma coisa, temos que provar também os outros espumantes, não é só o coto de Mamoelas. Senão amanhã eu vou ser acusado de estar aqui a promover apenas um... Eu falei deste, mas os outros... Eu gosto muito dos espumantes verdes, dos vinhos verdes. Se me permite... Eu acho é que nós temos que provar tudo. Portanto, só assim é que nos instruímos cada vez mais e, portanto, provamos tudo e depois damos a opinião no fim. É verdade. Uma vez que, se me permite, boa noite a todos. Obrigado, grão-mestre. Só uma pequena correção, não sou enólogo, mas sim sommelier em Amarante. Antes de mais felicitar os intervenientes, o engenheiro João, o engenheiro Ricardo, a engenheira Ana. Eu comungo tudo aquilo que vocês disseram e felicitá-los. Ambos os dois trouxeram um vinho e uma colheita tardia, o engenheiro Ricardo um espumante e um vinho. E agora direcionada à intervenção da engenheira Ana Sofia, muito clara, muito assertiva naquilo que disse. Muitos parabéns. Eu acho que sim, a formação e a informação hoje, nos dias de hoje, é com um peso bastante grande, porque o consumidor cada vez é mais informado também, não só nós como sommeliers que estamos na frente do campo de batalha, digamos assim. É mesmo muito difícil e temos que estar a estudar todos os dias e informar-nos todos os dias sobre esses assuntos. Eu acho que uma das coisas que os produtores, agora para o engenheiro Ricardo e para o engenheiro João, é que está bem que eles gastam muito do seu tempo, muito do seu orçamento na produção dos seus vinhos, mas é usar os sommeliers, usarem pequenas distribuidoras como embaixadores da marca, se me permitem assim dizer. Depois, dizer que fiquei extremamente fã do engenheiro, não quero dizer que o engenheiro João não, mas comungo muito, e já partilhei aqui também nesta reunião Zoom há dias, do engenheiro Ricardo. Eu sou um bocadinho fora da caixa quando faço as minhas harmonizações. Eu trabalho num hotel que há mais anos que tem a estrela Michelin em Portugal e já este ano que passou fizemos vários jantares e harmonizei todo o jantar, menu de degustação com vinhos verdes. E acho que sim, temos que
demonstrar que o vinho verde, seja ele branco, tinto ou rosé, consegue ir com um prato de carne, consegue ir com uma salada, consegue ir com pratos de chefes de estrela Michelin, desde o início ao fim. E já tive a oportunidade de fazê-lo não só com o meu chefe, mas com chefes do Brasil, chefes de Espanha, chefes dos Estados Unidos, e saíram extremamente extasiados e felizes. Obrigado a todos. E desculpem este meu à parte, esta minha intervenção. David, um conselho. Os escutadores não são, earphones não estão ligados. O senhor fala ao computador e faz muito eco. Só um aviso. Para a próxima vez. Palaredes, quer dizer alguma coisa, ou Palaredes? Paulo, quer dizer alguma coisa? Só não, eu há um bocado cocei, não era para pedir a palavra, só estava a coçar a sobrancelha, mas já agora, boa noite a todos. É um prazer estar nas sessões. Como eu disse ao grão-mestre na semana passada, nós chegamos a Marte agora, é pena estarem tão poucas pessoas, mas daqui a uns milénios eles vão ver estes vídeos e não vão saber o que perderam, mas isto vai ficar para a posterioridade. E um beijo a todos e o nosso vinho verde e a nossa região. Uma boa tarde a todos. Nós estamos a viver momentos, de facto, únicos e inesquecíveis. É a saída à Marte. Estão-se a inventar coisas novas. Por exemplo, uma das coisas que não existia antigamente era a palavra resiliência. Hoje, de 5 palavras sim, palavra não, aparece a resiliência. É uma coisa engraçada. Antigamente não havia resiliência. Mas hoje em dia estamos a ser muito, e temos que ser muito resilientes para aguentarmos tudo isto. Não? Eu, antes de terminar, dou a palavra agora ao engenheiro, ao Dr. José Manuel Mendes Pereira. Ele é, de facto, o moderador. Tem que dizer alguma coisa antes de eu encerrar isto. Eu tenho aqui uma questão para a engenheira Ana Sofia Rodrigues desde o início e que não queria deixar de a colocar e muito rapidamente, que falou em todas as coisas. Eu revejo-me em tudo aquilo que disse e, de facto, a comunicação que fez foi muito interessante e muito completa. Há uma questão que há muitos anos a mim me intriga, que é a questão dos centros de transferência de tecnologia e da aproximação entre os produtores, a vida real e as universidades. E isto, eu acompanhei um dos primeiros centros de transferência de tecnologia que se formou da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Católica em 97-98, que parecia um modelo muito interessante, muito bem montado, em que foi criada uma associação, que é a Associação da Escola Superior de Tecnologia, em que as empresas eram, no fundo, os dinamizadores, os fundadores desta escola, esta associação, exatamente para fazer esta ponte entre a investigação e os centros de investigação e as empresas, para ajudar a que a transferência de tecnologia fosse mais fácil e que endogeneizar práticas de investigação nas empresas. A verdade é que se passaram 30 anos desde então, e continuamos a ouvir falar desta dificuldade que existe entre aproximar a investigação e as empresas. E os empresários dizem que os investigadores estão a leste daquilo que é a realidade das empresas, por um lado, e portanto dizem que têm muita dificuldade em perceber, não se aproximam, e por outro lado os investigadores dizem que as empresas não os procuram e portanto não existe verdadeiramente esta transferência de tecnologia. Aquilo que falou do IPVC e deste grande desafio, eu gostava de perceber um bocadinho de que forma é que estão a pensar dar a volta para que isto verdadeiramente aconteça, porque efetivamente percebe-se que existe muitas vezes uma riqueza enorme dentro das universidades de conhecimento acumulado, de projetos de investigação, de saber, que depois não é transferido para as empresas, e as empresas precisam disso, muitas vezes, para inovar, para introduzir novos processos, novos métodos, e, portanto, isto nem sempre se aproveita. Portanto, eu acompanhei este processo, pelo menos desta associação há muitos anos, e que aparentemente tinha todas as condições para que isto acontecesse, mas, na verdade, nunca se conseguiu verdadeiramente fazer esta transferência de tecnologia. Sim, é uma questão que está sempre em cima da mesa. Penso que é importante
para perceber os passos que foram dados e que não estamos exatamente na mesma situação que estávamos há 20 anos atrás, em termos da interligação entre as plataformas de investigação e aquilo que é o tecido empresarial. Fazer o exercício de olhar o que é que acontecia há 20 anos e o que é que está a acontecer agora, dar-nos ânimo no sentido em que percebemos que há maior aproximação e que há muitos mais, e os indicadores são claros, há muito mais capacidade de projetos em copromoção. Portanto, os indicadores nacionais e mesmo em termos regionais mostram que a quantidade de projetos, incluindo do Norte 2020 e incluindo a nível do Compact 2020, de projetos em copromoção entre as empresas e o setor de investigação tecnológico é cada vez maior. E, portanto, essas aproximações estão no bom caminho. Eu penso que não são apenas a criação de estruturas formais de associações e plataformas ou de clusters que resolvem, podem ajudar, mas eu penso que é, acima de tudo, manter os canais de comunicação abertos e que haja de forma continuada e sistemática oportunidades para os investigadores poderem falar diretamente com os empresários e não através de plataformas e estruturas tão formalizadas que nem sempre permitem depois a passagem dessa informação. Eu vou dar um exemplo muito concreto para nos deixar também a pensar que todos nós temos de alguma forma a oportunidade para melhorar a forma de estar nesta comunicação biounívoca, que é os eventos vínicos que ocorrem em toda a região, incluindo, por exemplo, os encontros que a Ordem dos Engenheiros do Norte faz em Viana do Castelo todos os anos, através da chamada dos empresários para esses encontros vínicos, dos engenheiros que estão ligados à ordem, das escolas profissionais, das instituições de ensino superior e de investigação, que se juntam. E vou-vos dizer, os empresários por vezes também não aparecem nesses eventos. E é importante que apareçam e que nos digam o que é que precisam. Eu também sou empresária e, portanto, sinto-me à vontade para falar dos dois lados. Mas realmente estes canais de comunicação são fundamentais e a proximidade entre pessoas é importante. Conhecer alguém que está numa instituição e ser um elo de comunicação com a empresa. Não é preciso complicar. Pode haver muitas plataformas, questionários online, inquéritos que são feitos às empresas sobre, as incubadoras também são importantes, mas é preciso que sejam as pessoas que falem umas com as outras e que lancem desafios umas às outras. Não? Muitas vezes é assim que se consegue desplotar essas iniciativas. E depois, obviamente que há aqui um aspecto que é fulcral, que é a capacidade de captação de financiamento. E as empresas nem sempre têm tempo para estar atentas a esses programas de financiamento, e não precisamos estar a falar em grandes projetos, mas projetos que podem ir alavancando o setor, processos micro dentro da própria empresa, investimentos de equipamento. Por exemplo, a questão da eficiência energética é uma área em que há muita capacidade para as empresas poderem ir buscar financiamento, e é uma área prioritária a questão da eficiência energética, porque nós temos que olhar para as contas que temos nas adegas e ver onde é que estamos a gastar energia. Os custos de exploração são muito elevados. Exatamente. São muito elevados. E a eficiência energética é um aspecto fulcral e há financiamento para essa área. E é preciso trabalhar isso também com as entidades de investigação, obviamente. Mas penso que os contactos diretos pessoais têm que continuar a ser muito valorizados. Não estou a pôr em causa a criação dessas estruturas, dessas plataformas, dessas incubadoras, dessas associações, não ponho em causa nada disso. Mas penso que os contactos diretos de confiança,
que nunca vão ser ultrapassados, vão ser sempre um aspecto fulcral. Não se importam, eu gostava só de dar aqui um achego ao que foi dito e não sei se concordam comigo ou não, mas eu debato-me com isto há 20 anos. A doutora Ana Sofia Rodrigues há bocado dizia que fazia 150 mil garrafas de espumante e que fez um investimento elevadíssimo. E eu sei que investimento é que fez, ou imagino que investimento é que fez em máquinas, porque eu também o fiz. E passa um bocadinho por aí. E em cave. Enquanto nós produtores, e a principal culpa de estarmos afastados deste tipo de instituições é nossa, enquanto nós produtores não fomos capazes de fazer mais do que associativismo, cooperativismo, que seria muito importante para nós, muito dificilmente nós vamos conseguir a transmissão de conhecimentos, porque nós andamos a pescar sozinhos e isso torna tudo muito mais difícil. Nós temos que implementar nos nossos produtores, e nós somos os primeiros, quer dizer, nós temos que implementar uma forma de cooperativismo, nós temos que fazer uma transferência de conhecimento mais assídua. Nós, tipicamente portugueses, parece que escondemos tudo, parece que escondemos o mais básico, quer dizer, quando não há nada para esconder, quando depois é a arte que se falava há bocado, quando depois é o terroir, quando depois é o nosso feeling, o João dizia, ou fora da caixa, ou dentro da caixa, é um bocadinho isto, portanto, enquanto nós não conseguimos ultrapassar esta barreira do cooperativismo, torna-se muito difícil para as instituições. Todos nós, eu estudei numa instituição que fazia imensa investigação, não tinha a confrade mais nova, eu agora não me lembro do nome dela, peço desculpa, ela estudou mais tarde que eu, a Catarina. Ela estudou mais tarde que eu na UTAD e certamente deve ter acompanhado também essas investigações. Nós tínhamos professores que estavam constantemente em investigações, e investigações delas extremamente válidas. O problema é que isso depois não chega aos produtores, porque nós próprios não temos a capacidade de nos abrir na questão do cooperativismo e, portanto, depois torna-se muito difícil, porque as instituições têm quase que andar de empresa em empresa a transmitir conhecimento. Isso é impossível, quer dizer, isso é inviável. E como tal, eu acho que o nosso maior problema é que nós próprios não nos conseguimos unir para depois conseguirmos chegar mais fácil aos financiamentos, chegar mais fácil às inovações, chegar mais fácil, porque de facto as microempresas que nós temos nesta região e aquelas que já são de média dimensão, que também não precisarão de tanto equipamento como têm, começa logo por aí. E o equipamento inovador que nós temos hoje servia perfeitamente em cooperativismo para nós podermos trabalhar todos com menos investimento e com mais rentabilidade, penso eu. Embora se torne difícil, mas o cooperativismo também não é fácil, nunca foi fácil. Eu fui visitar há relativamente pouco tempo em Epernay, a região de Champagne, e fiquei impressionado da forma cooperativista com que eles funcionam. Cada empresa só tem praticamente um arrotulador, o que para nós é impensável. Eles fazem tudo em cooperativas e depois cada empresa tem um arrotulador, basicamente, é isso que eles têm. Eu no dia em que lá cheguei tinha um produtor de champanhe médio a rotular garrafas ele próprio, porque de facto é a única coisa que eles fazem fora do cooperativismo, porque depois cada um tem a sua etiqueta, digamos assim, e isso torna as coisas mais simples. Claro que eles próprios evoluem todos muito mais porque estão todos juntos. Isto é a verdade da batata, mas é essa a verdade. É aquilo que eu me debato há 20 anos. Desculpem-o à parte, mas eu tinha que... Nós estamos a aproximar do fim, já estamos aqui há muito tempo. Cada vez isto está mais interessante. Mas quanto mais interessante isto está, bastante... Esta minha questão foi muito provocatória, foi muito para o objetivo foi exatamente fazer este debate e pôr as pessoas de fundo a discutir. Muito bem colocado. Ora, antes de eu lhe dar a palavra, eu queria... Está aqui o professor Gonçalo Marques, nosso historiador de serviços. Hoje ainda não disse nada, eu não quero que ele deixe de dizer alguma coisa do que se passou aqui hoje. Se é que ele tem alguma coisa para acrescentar. Não? Pronto. Já dei a palavra a todos. Meus senhores, não sei se vocês querem continuar a conversar aqui, estamos à 1h30, já passa. Eu queria dizer-vos, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa antes de eu terminar. Não quero que depois se diga que isto acabou e havendo ainda coisas para dizer. Senão, eu queria dizer o seguinte, mais uma reunião onde se aprendeu, eu pelo menos aprendi muito. Não é? Acho que foi uma reunião extremamente interessante. A confraria
do vinho verde, além de apresentar os vinhos dos seus produtores, tem agora este toque, conversas com vinhos. Na verdade, a Confraria do Vinho Verde não é só o vinho, não. É a história, daí haver uma componente histórica muito importante, a religião, vamos ter... Há dias fizemos uma coisa sobre o vinho verde e o islão, são as religiões, portanto, o património material, o património imaterial, e hoje abordou-se um aspecto também que eu acho que vocês todos concordarão, que é muito importante, é a formação das pessoas que procuram fazer os bons vinhos, não é? Esse trabalho, já houve aqui umas amostras de pessoas que nos mostraram a formação que fizeram. Eu acho que isso é enriquecedor para todos e é uma amostra e um incentivo para os demais. Eu agradeço-vos muito a vossa presença hoje nesta sessão. Se estas sessões têm algum interesse, se deve-se à vossa participação, à participação dos nossos confrades e à participação dos nossos confrades produtores. Muito obrigado, bem-ajam por que fizeram, por terem feito pelo Vinho Verde, e mais uma vez muito obrigado por terem vindo e enriquecer esta reunião. Vamos ter que acabar, não ficam zangados para não eu acabar com isto, mas podemos continuar, por mim continuo, mas alguém tem que acabar. Eu queria só dizer aqui uma coisa, a Catarina enviou uma mensagem a pedir desculpa por ter saído, mas ela tinha uma aula às 7, impertrivelmente, e portanto tinha que estar a assistir à aula e pediu muita desculpa, saiu à francesa, como se costuma dizer, e pede desculpa não se ter despedido, mas não queria interromper, e portanto teve que sair para a aula. Doutor Manuel, veja se faz o resto da viagem, de boa viagem até ao Porto. Já fiz, muito obrigado, já cheguei. Já chegou? Já acabei de chegar, já estou estacionado, estou agora aqui, continuei, mas já cheguei, felizmente. Muito obrigado. Meus senhores e minhas senhoras, então, muito obrigado a todos, despedimos até 2 a 8 dias. Já sabem, o nosso programa vai ser gravado no YouTube e no Facebook. Obrigado. Logo à noite, ou amanhã de manhã, é melhor dizer assim, já podem consultar e ver o que é que se passou hoje. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Para si também, engenheira. Obrigado a todos. Não apresentou os seus vídeos. Sofia, muito obrigado. Mas deu-nos uma lição. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Em determinados momentos a concorrer a 3, com